povo comprado com o sangue de Cristo. Eu vos saúdo com a graça maravilhosa de Jesus, amém? Também você que nos ouve distante, como disse o bispo Atra Brandão, ele é pastor da Igreja Batista Caminho das Árvores de Salvador. Ele diz que pelo milagre da internet, nós podemos de cada igreja evangelizar o mundo. É uma realidade. Então, nesta noite, você que está nos ouvindo e nos vendo pelo milagre da internet, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Esse é o desejo sincero da primeira igreja presbiteriana bíblica do Brasil. Meus irmãos, nesta noite nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre uma instituição. Só que esta instituição é diferente das demais instituições que já surgiram pelo mundo afora. Essa instituição, ela atua aqui na terra, aqui neste mundo, mas a sua sede é no céu. O seu fundador está no céu. Eu me refiro à Igreja do Senhor Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16 de Mateus, versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Lerei apenas a parte B do versículo 18. Diz o seguinte: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Estas são palavras do Senhor Jesus, Ele falando para os seus discípulos, e hoje estas palavras ecoam pelo mundo afora. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é igreja? A palavra igreja, amado, ela vem de uma palavra grega, eclesia, e ela quer dizer um grupo de pessoas que é tirado no meio de outros para um fim específico. No período em que o Novo Testamento foi escrito, a língua grega era uma espécie de idioma global. Em toda a extensão do Império Romano se falava o grego, o dialeto conhecido como grego koiné, que quer dizer comum. E os escritores do Novo Testamento também se valeram desta palavra eclesia para denominar a igreja do Senhor Jesus. A eclesia de Jesus, a igreja de Jesus, um grupo de pessoas tirada das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esta é a igreja do Senhor Jesus. E eu e você devemos nos alegrar, porque fazemos parte dessa instituição maravilhosa, essa instituição que aqui eu dei como título a mensagem: a Igreja de Cristo é uma instituição indestrutível. Aleluia! A Igreja de Cristo é uma instituição indestrutível. A Igreja de Cristo nós podemos vê-la sob dois ângulos. Primeiro ângulo, a igreja militante. A igreja militante é essa igreja que nesse momento ela está atuando em todos os quadrantes da terra, em todas as nações, amém? Em todos os países, em todas as etnias. A Igreja de Cristo, ela está sendo proclamada através dos seus servos pregadores. E a igreja triunfante, ela é formada por todos os salvos que a partiram para a glória, que nesse momento estão no céu, estão adorando a Deus, estão glorificando o Senhor, estão fazendo parte daquele grande, maravilhoso e cortejo celestial. A Igreja de Cristo, ela teve o seu início lá em Jerusalém, quando Jesus ele começou a convocar seus primeiros discípulos. Algum tempo depois ele selecionou 12 dentre eles e os tornou apóstolos, quer dizer, enviados. Algum tempo depois Jesus Cristo já seleciona mais 70 e os envia para proclamar a boa nova do Evangelho pelo mundo afora. E hoje esta igreja, como falamos no início, ela faz parte
de todas as etnias do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele espera que cada um de nós, como membro desta igreja, nós anunciemos o seu amor, nós falemos de sua salvação, nós digamos para o mundo que Ele é aquele que no seu imenso amor deu a sua vida para resgatar para si pecadores de todos os quadrantes da terra. Bendito seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome de Jesus. Alguns teólogos acreditam que a igreja ela teve o seu início propriamente dito no dia de Pentecoste. Jesus havia sido assunto aos céus e a igreja, que na época era composta de 120 pessoas, 120 membros, inclusive Maria, a mãe de Jesus, ela fazia parte também da igreja naquela época. Então, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo, diz a Bíblia, no capítulo 2 de Atos, desceu de uma maneira poderosa sobre aqueles 120 e eles começaram, cheios do Espírito Santo, cheios de poder, começaram a proclamar as grandezas de Deus. E naquele dia a cidade de Jerusalém estava repleta de visitantes, de adoradores, pessoas que tinham vindo de todos os quadrantes do império para adorar a Deus em Jerusalém no dia de Pentecoste. E aqueles 120 crentes, cheios do Espírito, cheios de poder, proclamavam com entusiasmo as verdades divinas, o poder divino, e aquilo chamou a atenção daquelas pessoas que estavam ali perto do cenáculo e foram atraídos pela voz daqueles pregadores. E alguns até acharam que eles estavam embriagados, estão cheios de mosto, estão embriagados. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, tomou a palavra e disse: gente, isso que está acontecendo nesse momento é um acontecimento profético. Vocês conhecem as Escrituras, vocês sabem que Deus falou pelo ministério de Joel que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É isso que está acontecendo agora. Esses homens estão cheios do Espírito Santo e estão proclamando as verdades divinas. E a Bíblia diz que quando Pedro terminou a sua palavra, a exposição da palavra de Deus, quase 3.000 pessoas se converteram, creram e foram batizadas e cheias do Espírito Santo também. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a partir daquele momento, em qualquer parte, em qualquer lugar onde uma pessoa ouviu o Evangelho e se converter naquele momento, ela é salva, ela é selada com o Espírito Santo. Bendito seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Mas, meus amados, esta igreja que só procura proclamar a paz, esta igreja que procura trazer uma palavra de mudança na vida dos indivíduos, mas ela é perseguida, ela é desprezada, ela é zombada, ela é criticada. A Bíblia fala disso. Logo no início da igreja, membros do judaísmo perseguiram e prenderam os apóstolos. Logo em seguida, com a formação do Império Romano, 10 grandes perseguições dos imperadores romanos levantaram contra a igreja. E ali centenas, milhares de cristãos foram mortos, foram sacrificados. Mas cada dia crescia o número de discípulos. É tanto que um dos pais da igreja, Tertuliano, do segundo século, ele disse que o sangue dos mártires derramado na terra, como se fosse uma semente preciosa. Matavam 100 cristãos hoje, amanhã tinha 200, 300, e assim progredia, crescia a obra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a igreja nunca deixou de ser perseguida. Século XX, por exemplo, surgiram as grandes perseguições político-ideológicas. A gente sabe disso. Por exemplo, Cuba, ali a igreja evangélica foi perseguida, pastores foram torturados, foram mortos, igrejas foram fechadas. Essa é uma realidade. E a própria Rússia, a história mostra que mais de 70 mil igrejas foram fechadas na Rússia. Entendeu? E cristãos foram mortos. Isso é uma realidade, irmão. Está passando todo dia nas mídias, mas poucas pessoas viram isso. Igrejas fechadas, cristãos mortos. Isso nós vemos cotidianamente. Mas uma coisa é certa: os perseguidores da igreja vão passando. Muitos passaram, mas a igreja continua, porque o seu fundador disse: eu, Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja continua. E bendito seja o nome do Senhor. Então, quais as causas que essa igreja é indestrutível? Quais a causa que esta igreja permanece? Nós temos aqui algumas causas e razões para isso. Primeiramente, a Bíblia diz que a igreja ela é
coluna e baluarte da verdade. Quem pode ir contra a verdade? Ainda que pareça assim que a mentira está triunfando, mas a verdade sempre é quem prevalece. A verdade é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em segundo lugar, a igreja, ela permanece porque ela é a noiva, ela é a esposa de Jesus. Que coisa interessante. Agora ela está sendo a noiva, mas após o arrebatamento da igreja, ela passa a ser a esposa de Cristo. Naquele dia maravilhoso vai acontecer as bodas do Cordeiro, o encontro. Que coisa maravilhosa, do noivo com a noiva, e ali vai ser aquele casamento espiritual maravilhoso. Então essas são razões porque a igreja, ela permanece. Em terceiro lugar, a igreja permanece porque Jesus é a cabeça da igreja. Aleluia. É Ele que dirige, é Ele que controla os passos da igreja. É por aqui, minha noiva, o caminho é esse. Essa é a realidade. Ele é a cabeça da igreja, mas também a Bíblia diz que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Meus amados irmãos, quando eu penso nisso, eu me lembro o cuidado que nós, pecadores, temos com o nosso corpo. Alguns de nós gostam de tomar banho, nem todos, na verdade, tomar banho, escovar os dentes, usar um perfume. A mulher principalmente, né, que ela é mais vaidosa, procura o salão de beleza, de verdade. Agora pense, se eu e você, pecadores limitados, nós cuidamos do nosso corpo. Agora pense o cuidado de Cristo com o seu corpo, que é a igreja. Como Ele cuida de você, como Ele cuida de mim, como Ele cuida de nós. Então devemos alegrar-nos nisso, amado. A igreja é o corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 12 a 16 mostra isso. Mas a igreja, ela é também a casa de Deus. Aleluia. Deus mora na sua igreja. Isso é algo maravilhoso, aleluia. Esta igreja, pequenina como é, mas é uma agência da igreja mundial, da igreja universal, da igreja global, fundada por Jesus, aleluia. Isso é maravilhoso, amados. Bendito seja o nome dele. Ele mora na igreja. Isso é algo maravilhoso. Você pensou Deus morar entre pessoas limitadas, pecadoras como nós? Mas é isso que a palavra diz, a palavra de Deus está dizendo aqui. É 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Mas essa igreja, ela também é indestrutível, porque ela é guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o guia dessa igreja. Quantas vezes eu e você, como membro da igreja, na verdade, pensamos de parar, de desistir, ficamos tristes, ficamos contristados, mas o Espírito Santo, aleluia, que é o guia, então ele nos toca, prossegue, não para. O teu descanso não é aqui, é mais adiante, e nós prosseguimos por isso, porque o Espírito Santo, ele é o guia da igreja. Evangelho de João capítulo 16, versículo 13. Mas tem ainda uma coisa melhor, aqui em sétimo lugar, 1 de Pedro 2, capítulo 9, diz que a igreja é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Pense nisso, irmão. Você que faz parte da igreja, você é propriedade exclusiva de Deus. Se você pudesse ver na tábua do seu coração uma placa escrita com o sangue de Cristo: este é propriedade minha, aleluia, este meu servo, esta minha serva faz parte da minha igreja, propriedade particular minha. Então não adianta o diabo querer levantar-se contra você, contra mim, contra nós, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus, aleluia. A única coisa que o diabo pode fazer é ficar ao derredor, como diz a Bíblia, mas tocar no homem de Deus, na mulher de Deus, não faz isso. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Em oitavo lugar, o fundador dessa igreja, ele anda no meio dela. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Eu sou aquele que ando no meio da igreja, aleluia. Ele anda olhando como é que está a nossa comunhão com Ele, como é que nós estamos compactuando com Ele, se nós somos mais chegados a Ele ou chegados ao mundo. Ele está passeando no nosso meio e vendo aquilo que é o nosso coração, e o desejo ardente dele é que nós cada dia melhoremos mais o nosso relacionamento com Ele, busquemos mais a sua presença, procuremos nos encher mais dele. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Por isso Ele está a andar no meio da igreja, bendito seja o nome do Senhor. Mas aqui uma razão muito especial, porque a igreja do Senhor é indestrutível. O seu fundador é aquele que é todo poderoso, aleluia. Quem é que pode
Quem que pode ir contra o Senhor Jesus? Ele disse: é-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Aleluia. Então Ele é o fundador. Por isso que Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E finalmente, a igreja é indestrutível, porque a igreja é eterna. A igreja sempre existiu na mente de Deus. Aleluia. Eu e você que hoje fazemos parte dessa igreja, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Você sabia disso? Nós que hoje fazemos parte, nós em pleno século 21, mas o Senhor já nos tinha na sua mente. A igreja sempre existiu, ela é eterna. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós concluímos dizendo, após esta revelação sobre a igreja de Cristo, da qual a nossa pequenina igreja é uma agência, faz parte dela. Então eu queria dizer para você que já faz parte da igreja de Cristo, alegre-se nisso. Alegre-se, porque a qualquer momento o Senhor está vindo buscar a sua igreja. Ele prometeu, Ele disse que foi preparar lugar, e a qualquer momento Ele vem buscar a sua igreja. Para o desejo dele é que a igreja esteja juntinho dele, ao seu lado. E se porventura entre nós alguém que ainda não faz parte dessa igreja e gostaria de fazer, a Bíblia ensina como proceder. O dono da igreja, o fundador da igreja, ele mesmo faz um convite. Está aqui, quando você abre a sua Bíblia, aqui no capítulo 11 de Mateus, versículo 28 em diante, o fundador da igreja disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e em mim acharei descanso para vossas almas. E diz mais ainda, Provérbios 23, 26, filho meu, dá no teu coração. Que coisa maravilhosa, não é? Isso é um Jesus maravilhoso. Então, quando alguém ouve esse chamado do Senhor e passa a fazer parte da igreja, então veja que privilégio essa pessoa começa a desfrutar. Primeiramente, Hebreus 10, 17, o Senhor diz: dos meus pecados, dos seus pecados, eu não me lembrarei jamais. Você já pensou isso? O montão de pecado, como o presbítero Gilson gosta de dizer, meus milhões de pecados, mas o Senhor diz: deles não me lembrarei mais. Eu derramei o meu sangue precioso para isso, para te purificar da imundícia do pecado, para te lavar. A Bíblia diz que se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. E Ele diz mais, veja outro privilégio: aqueles que passam a fazer parte da igreja, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer eternamente. E finalmente Ele diz: e esses passarão a eternidade comigo. Glória a Deus. Apocalipse 2,16, o Senhor diz que aqueles que fazem parte da igreja estão livres da segunda morte, do inferno, da condenação eterna. Então veja, é maravilhoso. Então por que quem não faz parte da igreja ainda não procurar fazer isso? Se é de graça, ninguém paga nada para se tornar um membro da igreja. Apenas é fé, é acreditar que Jesus morreu pelos seus pecados, e se você abrir o seu coração para Ele, Ele está pronto para entrar no seu coração, fazer uma limpeza total, e a partir daquele momento você agora passa a ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Se você está pensando nisso, você ainda não faz parte da igreja, então a Bíblia diz que você deve fazer isso logo. Isaías 55, verso 6, o profeta disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então esta é a nossa palavra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe cada família representada aqui nesta noite, que continuemos firmes, inabaláveis, servindo ao Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, o poder, o domínio e ações de graça pelos séculos dos séculos. Diga comigo, amém.